Graça e paz, povo de Deus. Muito bom estar na sua companhia. Olha, muitas pessoas têm perguntado, pastor, por que parou de gravar os vídeos, de fazer as mensagens? E olha, muita cobrança, muitas pessoas cobrando, pedindo, que a gente voltasse com essa programação. E geralmente nas plataformas eu sempre posto alguma coisa, coloco uma foto, coloco um vídeo curto nessas plataformas, E eu resolvi voltar com força total. Estamos, à luz da palavra, vivendo uma campanha, vamos usar esse termo, de oração e jejum. Eu acredito que isso deve fazer parte da vida cotidiana do crente, do cristão. E muitas pessoas, ao longo do tempo, têm perdido esse momento de comunhão. As pessoas têm jejuado por vários fatores, por várias razões. E elas têm se esquecido que o mais importante nessa prática de jejum é buscar a comunhão com Deus, é buscar a santificação, equilíbrio na sua comunhão com o Senhor. E o jejum, ele pode ser entendido em diversas culturas, ele pode ser observado em diversas religiões. E o nosso Senhor Jesus, ele jejuou, ele fez algo para nos deixar de exemplo, e vemos o jejum sendo feito por diversos personagens bíblicos. Você vai ver o profeta Daniel, você vai ver Joel apregoando o jejum, você vai ver em diversas passagens da Bíblia homens e mulheres como a rainha Esté, que praticou o jejum. E o jejum, ele, tem sido esquecido nos últimos dias, porque as pessoas, elas acham que o jejum não é para agora. Interessante, a pergunta que não quer calar: o jejum é para os dias de hoje? A Bíblia ordena o jejum? No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação. Isso está escrito em Levítico, capítulo 23, no versículo 27, e também ficou conhecido como o dia do jejum. Jeremias, capítulo 36, no versículo 6. E Paulo, ele se refere como o jejum em Atos 27, verso de número 9. A Bíblia está cheia de menções ao jejum. Não fala apenas de pessoas que jejuaram de uma maneira, de uma forma, mas existe de forma abundante. Mas eu queria tocar aqui sobre o jejum de Jesus. Ele fez esse jejum eu vou ler aqui no Novo Testamento. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Eu tenho uma Bíblia online, tem algumas traduções, E eu queria que você também acompanhasse, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Pastor, faz muito tempo que eu não jejuo. Eu confesso para você que, eu tinha uma prática bem intensa com relação ao jejum. Jejuava bastante, E eu lembro que esse jejum que eu realizava, que eu já realizei, eu realizei jejum total, já realizei jejum parcial, eu já realizei jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, de 6 horas. Eu nunca fiz um jejum muito prolongado, como alguns homens de Deus. Inclusive, é bom a gente falar e ver pessoas que nos inspiram também. Nesses últimos dias, eu tinha visto o pastor Luciano Subirá, e ele tem, trazido, esse despertamento para o jejum, e nos motiva, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm realizado
essa postura do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus ele ensina dizendo assim: quando jejuarem, não façam publicamente como os fingidos, que procuram parecer abatidos para despertar admiração, e realmente, como vos digo, é a única recompensa que receberão. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, de modo que ninguém desconfie que não ingeriram alimentos, sabendo apenas o vosso Pai, conhecendo todos os segredos. Nós observamos que Jesus dá uma orientação com relação a isso, com relação à prática do jejum. O jejum ele tem que ser, sabe, feito de maneira firme. Algumas pessoas se mostram abatidas, elas querem chamar a atenção, sabe? E não é por aí, sabe? Jesus jejuou 40 dias. Deixa eu aqui colocar no Mateus 4, está aqui. O texto diz assim, preste bem atenção. E tendo, o versículo 2, 4, verso 2 de Mateus, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40 dias e 40 noites Jesus ele jejuou. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aqui vai falar, né, aquela peleja que Jesus teve, as tentações que Jesus sofreu, e, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui mostra a iniciativa de Jesus estar jejuando e está nessa batalha de 40 dias. Ele foi, como diz o versículo de número 1 e 2. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias, olha que coisa, 40 dias e 40 noites de jejum, meu irmão, e isso aí é o exemplo. Aí tem algumas pessoas que talvez possam dizer, mas pastor, mas foi Jesus que fez esse jejum. Foi Jesus que, sabe, que fez, e se ele fez é para nos dar o exemplo. Eu lembro que perguntaram por que os teus discípulos, deixa eu colocar aqui, gente, eu estou digitando aqui na minha Bíblia online, tá? Não jejuam. Perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Isso aqui está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no verso 14 e 15. Os discípulos de João perguntaram a Jesus por que eles e os fariseus jejuavam, falando de Jesus, né? O próprio Jesus estava jejuando, e enquanto os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí Jesus respondeu que os filhos das bodas não podem andar tristes enquanto o esposo está com eles, mas os dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então, Jesus está dizendo que momentaneamente, enquanto Jesus estava com eles não precisavam jejuar. Mas haveria dias que seria necessário, que importa que eles deveriam jejuar. Virão dias em que será tirado o esposo, então jejuarão. Então, Jesus está dando uma validação para o jejum, para os discípulos, depois da sua partida. Sabe o que acontece? A motivação é importante. A motivação é importante. Interessante é que, naquele momento, eles estavam com Jesus. Né? Um casamento, ele fala de esposo, ele fala de bodas, ele fala de uma festa. Como que eu vou ficar em jejum numa festa? Enquanto há comemoração, enquanto há alegria, enquanto a festa está acontecendo. Será que você já foi numa festa de casamento em jejum? Meu Deus, claro que não. Mas você vai prestigiar, você vai ali estar e vai aproveitar aquele momento. Interessante que Jesus ele mostra um cenário possível que deveria estar acontecendo. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência ao que eu estou tentando passar aqui para o Senhor, para a senhora, convidando você para entrar nesse jejum. Eu comecei um jejum já faz uma semana e estou fazendo o jejum da seguinte maneira.
É o meu jejum pessoal. Estou me preparando para fazer algo maior. E eu estou fazendo da seguinte forma. Estou jejuando 24 horas. Eu faço assim, faço uma refeição. Eu me preparo e almoço, como, faço a minha refeição. 1 hora depois, eu inicio o jejum. E apenas água, apenas chá, e vou até o dia seguinte fazer a única refeição que eu irei realizar. Isso aí é algo particular, é algo pessoal, porque o jejum deve ser algo particular. Então, eu gostaria que você começasse a entender. Nós temos colocado coisas de lado no evangelho de hoje, onde as pessoas elas vão para a igreja apenas para buscar aquilo que desejam, elas querem ouvir o que querem, elas não querem ouvir simplesmente, sabe, coisas em relação a honrar a Deus, a viver para Deus, a consagrar-se para Deus, a santificar-se para Deus, a ser fiel a Deus. Coisas desse nicho não é aceitável para muitas pessoas. Por isso que hoje as pessoas até dizem assim, eu vou para a igreja tal, eu vou para a igreja A, B, C, D, e elas começam a fazer, sabe, essa manobra. Elas começam a ter essa postura. Então, é necessário que venhamos entender que existem momentos que nós temos que tomar atitudes intensas. E algumas pessoas podem dizer, mas isso é radicalismo, pô, querido. Quando se acredita, quando se é dirigido por Deus, nós devemos às vezes ser radicais. O mundo é radical. O mundo não deixa de ser mundo. Impõe as suas verdades e, infelizmente, muitas pessoas estão dizendo-se crentes, cristãs, evangélicos, são vários termos, são vários adjetivos, mas não têm se posicionado diante do Senhor. Sabe, o mestre mostrou não ser contra o jejum. Ele disse que deveríamos jejuar. Ele iria ser tirado do convívio, tá? E estaria direto com os, sabe, a grande questão é que ele não estaria mais com seus discípulos. E agora eles deveriam tomar atitudes. Eles deveriam agora se posicionar. O jejum pode ser uma prática vazia para quem faz de qualquer forma. E Isaías 58 fala exatamente dessa prática. Fala sobre o jejum que não agrada a Deus. O jejum onde as pessoas se afligem, elas passam um dia sem comer, castigam o corpo, mas Deus não leva em conta porque simplesmente elas estão fazendo o caso, elas estão fazendo as coisas por fazer. Não é esse o propósito do jejum. Nós precisamos entender que o jejum que agrada a Deus é um jejum com o propósito de apresentar, sabe, ao Senhor um propósito real e sincero. E quando tomamos a iniciativa de fazer algo assim, as coisas começam a acontecer. Interessante que tem gente que faz jejum para alcançar milagres, vitórias, sabe? Existem várias razões. Mas eu costumo dizer que quando estamos jejuando, quando estamos na prática do jejum, então nós iremos de ganho, de pacote, ter essas coisas. Isso vai vir naturalmente. Isso vai vir como consequência da prática do jejum. Então, nós precisamos precisamos entender que o propósito primário do jejum é mortificar a carne, é matar a carne, que nos fará ter, sabe, percepção, estar sensível à direção do Espírito Santo
E então nós iremos colher os benefícios que irão se manifestar, sabe, de forma natural através da prática do jejum. Então, nós precisamos entender que quando estamos tomando essa atitude de jejuar, estamos tirando todo o desejo da carne, toda, sabe, a vontade da carne, estamos dando acesso ao Espírito Santo para que tenha liberdade na nossa vida. Nós vemos preocupados, como diz lá em Mateus 6, no versículo 25, onde ficamos ansiosos por tantas coisas, e o jejum vem desobstruir, tá? O jejum, ele vem liberar a fé, ele vem proporcionar acesso a Deus para nos conduzir. Aí seremos levados e impulsionados, nos consagrando, nos dedicando, e aí nós começamos a ter uma percepção mais apurada das coisas de Deus. Eu estava vendo o depoimento de algumas pessoas, né, que praticaram jejum, e isso é extraordinário. Eu já tive, sabe, experiências de jejuar, e diga-se de passagem, já tive motivações, né, de jejuar porque eu queria uma vitória, porque eu queria um milagre, eu queria uma providência, eu queria algo, como diz, algo urgente da parte de Deus. Deu resultado? Deu. Mas a motivação não é essa. A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que quando fazemos para agradar a Deus, nós vamos colher benefícios, né? Gente, estou suando aqui, viu? É suor, está quente aqui a sala, não tem ventilador, não coloquei para não fazer barulho, mas espero que você esteja entendendo. Então, o que ocorre? O que acontece? Quando começamos a jejuar, nós estamos queimando, estamos maltratando a nossa natureza, a nossa vontade. Interessante que nós vamos ver Daniel, que jejuou por um propósito de não se contaminar com a cultura babilônica. Ele não queria ser igual àquela nação. E ele faz um jejum um tanto que diferente. Você conhece o jejum de Daniel, que ele se priva de manjares desejáveis. Ele come legumes e bebe água. Ele não está disposto a beber o vinho da mesa de Nabucodonosor, nem comer os manjares que estavam ali. Então, Daniel, ele recebe graça diante de Deus através dessa prática. E nós vemos também que tantos outros personagens que jejuaram. Elias jejuna pão e água. Ah, meu irmão. Aí você vai ver que o próprio Jesus, ele fala com relação a determinadas situações que nós vamos viver, que para termos êxito, precisamos jejuar. Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus, ele disse assim: a casta de demônios, deixa eu digitar aqui, que só sai com jejum e oração. Tá? Olha aqui, Evangelho de Mateus 17, 21. Mas esta casta, deixa eu fazer uma parcial, uma panorâmica. Os discípulos estavam tentando expulsar o demônio e não conseguiram. Não conseguiram. E foi o que ocorreu. Ocorreu que esses discípulos, eles chegam para Jesus depois que tentam expulsar o demônio e dizem: mestre, olha só, nós não conseguimos expulsar o demônio. E eles perguntam para Jesus a causa, por que nós não conseguimos? Aí Jesus, ele vai dizer aqui, Mateus 17, 21, esta caixa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Essa qualidade não vai sair de qualquer forma. Então, eu quero que você entenda, o jejum é mais do que a privação do alimento. É muito mais profundo, é muito mais complexo. Agora,
Algumas pessoas dizem, mas eu vou sentir fome. Claro que vai. Vai. E assim, principalmente para quem não tem hábito. Aí vai ser doloroso. Mas essa é a intenção. E você vai moldando e adaptando o seu corpo para isso. Você vai começar a tratar o seu corpo para isso. E interessante que nós vemos diversas situações de pessoas que fizeram, inclusive uma nação inteira. Nínive, Jonas, ele vai ser enviado, você conhece a história, foge, eu não vou entrar nesse mérito. E quando Jonas resolve obedecer, ele vai até a terra, sai apregoando. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ocorre que, logo na sequência, o povo resolve jejuar. E o povo faz um jejum. Diz o seguinte, vamos lá. Diz que todo o povo de Nínive jejuou, até as crianças. Até as crianças de peito, até os animais. Vamos ver? Diz aqui o texto, Jonas 3, versículo 6. Diz o texto o seguinte. Deixa eu aqui, pronto. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e que tudo o que ocorreria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Essa foi a postura. E diz o seguinte, preste atenção. Aí continua dizendo o texto no versículo de número 7. E então proclamou em Nínive, eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois, ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Jejum. A rainha Esté, eu havia citado ela lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 1. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Aí, vamos lá, vamos ler aqui no versículo 2. Em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Aí vai continuar dizendo aqui, isso aqui é Mardoqueu, tio de Esté, tá? E proclama esse jejum e diz aqui no versículo de número, deixa eu ver aqui, número 3, versículo 4. Quando as criadas da rainha Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma, aflita. Mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco e a cinza do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-la. Então Esté convocou Atã, um dos oficiais do rei, que destacava-se para servi-la, e deu ordem expressamente para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e porque ele estava tão angustiado. Atã foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para executar da matança total dos judeus. Aí eu vou aqui avançar um pouquinho, para a gente ver o posicionamento. Aí diz o seguinte, versículo 15. Então Esté mandou o seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que este seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esté lhe havia pedido. Querido, olha só, o jejum em diversas situações, em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de escassez, em tempo de desafios, e é isso que nós estaremos fazendo. Pastor Devaldo Oliveira,
seu amigo e irmão. Eu quero convocar você de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. Eu quero convocar você para o jejum. Estaremos jejuando, tá? Hoje é meia-noite. Hoje vamos lá, 20, quarta-feira, sabe? Virando para quinta-feira, 21, tá? Vamos fazer essa transição. Estamos agora, nesse exato momento, nessa transição de terça para quarta, e eu quero te convidar para fazer jejum. Pastor, mas eu tenho uma causa, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu tenho, sei lá, não importa. Nós estaremos jejuando primeiro, consagrando-nos a Deus. Consequentemente, vai vir resultados. Vai haver consequências de resposta para o seu jejum. Olha, todos os dias nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a prática do jejum. Eu vou buscar detalhes, textos dentro da palavra do Senhor. Eu vou compartilhar com você, tá bom? Quero compartilhar com o Senhor e com a senhora. Existem muitas pessoas falando de jejum. Esses últimos dias eu vi o pastor, como eu havia falado, o pastor Luciano Subirá, a apóstola Valnice Milhomes, pastor Antônio Júnior, sabe, muitos homens, né, falando sobre a prática do jejum. E que bom que seria que todos começassem a fazer dessa forma. Temos reclamado de tantos problemas, temos reclamado de tantas dificuldades, mas está faltando disposição para que o povo venha praticar aquilo que agrada a Deus. Faça o seu jejum. Eu quero orar por você agora. Serei breve. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais uma oportunidade. Abençoa o teu povo, os teus filhos. E nós estaremos, Pai, nessa prática do jejum e da oração. Faz o que te apraz. Consagramos a ti, Pai, o nosso jejum. E que no decorrer desses dias, 21 de março, até o fim desse mês, estaremos jejuando. E eu não tenho um prazo definido. Talvez essa pessoa vai fazer uma semana de jejum, talvez outros vão fazer 15 dias de jejum, talvez outros vão fazer um mês de jejum. Eu já estou com uma semana e eu quero continuar até onde o Senhor me inspirar para isso. Pai, eu entrego nas tuas mãos e todos os que creem concordam, digam bem alto e bem forte, assim seja. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e que proporcione grandes vitórias. Olha, deixa eu falar para você. Segue essa plataforma. Compartilha com alguém. Deixa o seu comentário. E olha, e ajude a promover essa campanha de oração de jejum. Um forte abraço. Deus te abençoe. E não esquece, jejum e oração com o pastor Adevaldo Oliveira. Forte abraço, graça e paz.